de expectoração, que é diferente da bronquite. Então, a característica do enfisema é o quê? Disneia progressiva. É um paciente que lá no final do seu curso, né, dessa doença, ele vai apresentar uma caquexia, ele vai ser um paciente mais magro, né, mais delgado, um paciente com aquela cara expressiva de cansaço. E o que é que eu tenho que saber, professora? Você só tem que saber isso. Saber diferenciar o conceito de um enfisema para uma bronquite, que eu acredito que isso deve estar muito tranquilo na mente de vocês agora. Então, saibam o que é enfisema. E logo a gente vai partir para que ponto? O que é bronquite? Ah, bronquite é o quê? Aquele paciente que apresenta tosse e expectoração durante 3 meses ao ano, por mais de 2 anos consecutivos. Isso é bronquite. Então, você, aluno, você precisa saber a diferença de uma para outra, tá? Por quê? Porque tanto enfisema, porque tanto bronquite estão dentro de um quadro de enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Só isso. Beleza, prof. Agora, falando um pouquinho da bronquite, anotem aí, um pouquinho da bronquite. O que, que a gente vai ter que saber da bronquite, professor? Gente, o interessante de dizer de bronquite é que bronquite acaba sendo uma das 10 causas de morte em países desenvolvidos. Por quê? Porque o paciente tem um hábito de fumar, né? O paciente começa com esse hábito de fumar muito cedo. Bronquite está dentro da categoria de enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, não tá? Tá. Então, beleza, até aí tá tudo bem. O que mais, prof? O paciente, gente, ele vai ter o quê? Ele vai ter tosse produtiva durante mais de 3 meses, por ano, quer dizer, por pelo menos 2 anos. Só que aí eu quero saber de vocês, qual que é a diferença de idade de apresentação de um paciente com bronquite para um paciente com enfisema? Quem pode me responder isso aí? Existe diferença? Hum? Não, em relação à idade, tá? Vamos falar assim, porque a idade é um fator que conta bastante para as patologias. O paciente com bronquite e o paciente com enfisema, eles apresentam a mesma idade? Ou existe diferenças ali? Qual seria essa diferença, Pri? Henrique? Galera, bronquite geralmente se apresenta aos 40, 45 anos, pode até chegar à faixa dos 50, 55. O paciente com bronquite, ele vai ter sua primeira crise, a primeira manifestação concreta desse quadro aos 40, 45 anos. Não estou dizendo que não pode ter antes, claro que pode. E enfisema é de 50 a 65 anos. Por quê, prof? Passado dos 75, o paciente ele já está em cronicidade do quadro patológico. Então, a idade é um fator que conta muito, tá bom? Anotar isso aí? Beleza. Bom, prof. Ah, é uma perguntinha que eu esqueci de mensurar aqui. Em relação às EPOCs, né, o que está dentro do quadro de EPOC, tanto bronquite quanto enfisema, elas são patologias reversíveis ou irreversíveis? Irreversível.
Isso eu falo para vocês prestar atenção na prova, na leitura, tá bom? Porque uma palavra muda tudo. Então, se lá está escrito reversível, não é pegadinha do Joca, né? É verdade, é irreversível. Então, se você sabe que é irreversível, não fica com medo. Ah, não, isso aqui está muito óbvio, tá? É, as famosas pegadinhas da doutora Mari, só para ver se vocês estão espertos. É a famoso mata-bobo. Tem que ler. Minhas provas agora, daqui para frente, vão ser estilo revalida. O que tem de pegadinha no revalida, tá? O INEP capricha nessas coisas. Trampita, exatamente. O que é a síndrome de condensação? O que é síndrome de condensação? Vocês lembram desse termo? Síndrome de condensação. Professora, Hum, bom dia. bom dia. Deixa eu participar aqui para não ficar mais legal. Condensação, no caso, seria uma substituição, né, do ar dentro dos alvéolos, né, por uma massa, por alguma coisa sólida. E se eu falar assim para você, Jonathan, presta atenção. Ocorre quando os espaços aéreos se lhenam de líquido ou exudado, ou quando o pulmão ele perde o volume à expensa da redução dos espaços aéreos e ele fica colapsado. Isso seria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Professora, eu tenho que analisar, eu não consigo pensar assim muito rápido, mas como você falou em questão de colapso do pulmão, eu penso mais em atelectasia, mas eu não analisei toda a frase, entendeu? Vou falar Mas, bem devagarzinho de novo, tá? tá, por favor. Ocorre quando Hum. os espaços aéreos se enchem de líquido ou exudativo. Ou Sim, quando o pulmão perde o volume à expensa da redução dos espaços aéreos e ele fica colapsado. sim, pode ser também, mas também não pode ser só isso mesmo. A telectasia não acho que não pode ser. Doutora, posso falar? Pode, claro, Jéssica. Eu acho que é falso, porque no caso da síndrome de condensação, é uma hipersuflação que sofre, não é? Ou eu estou errada? Não sei, é isso que a gente está discutindo hoje, para a gente não discutir no dia da prova. E pneumonia, vamos chegar a um simples consenso aqui. Na pneumonia, o pulmão pode colapsar? Sim, eu acho que é verdadeiro, porque a condensação pode acontecer na pneumonia e na telectasia. Opa! Valeu, Pri! Porque a gente está pedindo o conceito de síndrome de condensação e não de pneumonia, né? Entenderam, gente, o X da questão? Nós estamos falando de uma forma geral, síndrome de condensação. Então, seria abrangendo tudo que está ali, dentro daquele espaço. Olha a outra pegadinha aí, hein? Então, é verdadeiro mesmo, né? Entendeu, Jonathan? Ah, entendi. Eu fiquei escolhendo um e o outro eram os dois. Tá, beleza. Priscila, parabéns. Tá esperta, Priscila, ele já está acostumada com o meu jeito de prova. Eu tô Vamos com lá. medo, professora. Não, mas é por isso que eu já estou dando essas dicas aqui, que é para vocês não caírem nas armadilhas. Vocês escolheram estar aqui, não escolheram? Então, Com certeza, doutora. então tá certo. Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho agora, lá do começo das nossas aulas. Inspeção do tórax. Eu tinha que botar alguma coisinha de inspeção e percussão torácica também, para não ficar sem graça. Mas quando a gente fala de inspeção do tórax,
O que a gente pode observar na inspeção do tórax? Um paciente, qualquer quadro patológico, o que eu posso observar na inspeção? Lorena Barros é da turma de alguém? É do D, doutora. Do D? O que a gente pode observar na inspeção? A gente pode observar a tiragem intercostal? Pode. A gente pode observar o padrão respiratório do paciente? Pode, né, gente? Se é torácico, se é abdominal, se é tóraco-abdominal. Mas na inspeção eu tenho como testar a sensibilidade? Ou ver a sensibilidade? Não, né? Isso aí já está na cara que não tem como acontecer. Exatamente, sensibilidade, ela fica para a parte de palpação. Muito boa, Jéssica. E quando eu vou percutir um tórax? No tórax eu posso ter um hipertimpanismo? Posso. Em algumas literaturas fala até timpânico, não fala? Não fala timpânico? A gente até foi em uma das aulas, a gente discutiu, hipertimpânico, atimpânico, ficou aquela confusão, mas Renata, minha querida, o que é que você está aprontando aí na sua casa? Então, pode ser hipertimpânico, pode ser timpânico, pode ser maciço, mas venha cá, tem como na percussão você ter submatidez a nível da terceira coxilha até a quinta coxilha? Tem como a gente ter submate a nível da terceira coxilha até a quinta coxilha? Sim ou não? Professora, se for esquerda, é a região do coração, no mediastino. Mas e se não tiver especificando na questão? Então, para mim, é uma questão anulada, porque eu tenho que referir se é direita ou de esquerda. Opa, show de bola. É uma questão que a gente vai marcar ela como incorreta, né? Por quê? Porque a gente não tem referência se é do lado direito ou esquerdo. Se fosse até o lado esquerdo, a gente poderia dizer que é uma opção válida. Porém, não tem direito, não tem esquerda, a gente não tem como dizer que é uma opção válida. Só para deixar bem claro aqui, em relação ao hipertimpânico e timpânico, gente. Eu, doutora Mari, disse para vocês em sala que, para mim, existe o que é hipertimpânico. Algumas literaturas trazem que o tórax tem timpanismo também, tá? Então, hipertimpânico e timpânico no tórax, para algumas literaturas, é uma referência verdadeira, ok? O certo seria só no abdômen, mas algumas aí colocam que não, que os dois são válidos para ambas as situações. Então, se vocês se depararem com essa maravilhosa pegadinha, preste atenção aí, que submate a nível da terceira coxilha até a quinta coxilha, se for do lado esquerdo, é válido. Mas se não tiver opção esquerdo ou direito, está uma questão completamente errada. O que é derrame pleural? Excesso de líquido acima de 0,2 ml quilo por paciente. Opa, ó, Fabrício, show de bola. Esse líquido, ele pode ser como? Ele pode ser exsudado ou transudado. Qual é a diferença, Lu, de exsudativo para transudativo? No caso do transudado, ele não é infeccioso e também não tem o excesso de proteína como tem no exsudado. E como é que você vai saber isso? Pela proteína. Mas você vai precisar coletar esse líquido ou como é que é? Como é que a gente faz?
Na verdade, é feito o exame, né? E no caso é feito o raio-x, e se tiver uma quantidade de 250 a 500 na antero-posterior, daí eu posso dizer que é um derrame pleural exudado. E para que servem os critérios de Light? Para definir se ele é exudado ou transudado. Perfeito. Maravilha. E tem também a curva de Damasceno também. Porque Opa! é porque caiu na prova, então eu tô afiada. Vai cair de novo agora. Tem essa pergunta de novo. Essa pergunta eu adoro. Então, tem lá no exame do paciente, vai ter a curvazinha lá, que é chamada de curva de Damasceno. Então, é um dos critérios que eu posso dar um diagnóstico também. Eu vou dizer, tem a curva de Damasceno, então eu já posso dizer de cara que ele é um exudado. É um exudado ou é um derrame pleural, né? É, também o derrame pleural, porque um está dentro do outro, né? Se eu vejo isso em um exame, eu posso pensar nisso, pensar que é um derrame pleural e chegar ao diagnóstico que é um exudado. Beleza, a curva de Ellis da Emoção com certeza vai estar na prova. Você já disse até uma referência que eu ia dizer um pouquinho mais para frente, mas pode anotar aí. Essa vocês já sabiam, né? No caso, eu sabia porque caiu na minha prova, na prova da doutora Fernanda. E eu repeti, porque é importante demais essa informação. Agora, me vê lá, tu me disse já bastante coisa de derrame pleural. Você sabe me dizer qual que é a quantidade de líquido pleural normal? Já falo com você, Aline. Se não me falha a memória, é 12 a 15. No raio-x lateral de 50 a 100 e de anteroposterior de 250 acima. Não, a normal, quantidade normal de líquido pleural. De 0,1 a Fisiológico. 0,2 ml quilo por paciente. De 0 a 20 ml. De 10 a 20, né? A gente aprendeu que era 10 ml a 20. Fisiologicamente falando, sem alteração nenhuma. Isso, você sabe que, assim, essa questão é uma questão que tem bastante controvérsias. Por quê? Porque cada livro, cada lugar tira de uma referência. Nessa referência nossa que a gente está tirando embasada é do livro de fisiologia, do famoso Guyton, que vocês já usaram muito tempo atrás, do livro Porto, que é o livro de semiologia. Eu não sei se o Argente ele é expressivo nisso, eu não sei. Mas a gente considera aí de 10 a 20 ml, tá? Fisiologicamente falando. Fala, dona Aline. Prof, eu fiquei com dúvida ali depois que a colega falou, que eu havia entendido do derrame pleural que a curva de Damasceno que a gente vai ver no caso, para determinar derrame. Isso, para determinar derrame. Critérios de Light que a gente vai falar que se é transudato ou exudato, porque, vamos supor, a curva pode aparecer tanto no transudato como no exudato. Exatamente. Exatamente. Tá. Por isso que eu disse para ela, no caso de um derrame pleural, né? Ou seja, independente se é transudativo ou exudativo. Tá bom? Gente, diz aí para mim, o que causa telectasia? O que pode causar a telectasia? Que situação? Obstrução, neoplasias, compreensão, né, também. Cirurgia torácica e abdominal não é muito comum, não, né? Acontece, mas tem uma dessas que não são tão comuns, que eu ouvi na literatura. E, olha, eu vou falar uma coisa. Intubação orotraqueal, né? É algo comum. E, por incrível que pareça, paciente, depois de ter vindo de referência de uma cirurgia torácica e abdominal, são uma das causas mais comuns de decaimento de paciente em
recuperatório, né, principalmente em clínica cirúrgica, sabia? Então, não são causas poucos comuns, são causas comuns. Fala, Fabrício. Perfeito, professora. A questão do pneumotórax hipertensivo, compressão da pleura visceral, fazendo colapamento, e a diminuição rápida da pressão intraalveolar, no caso com PIB alta e desconecta do ventilador. Você vê, né? Tem gente aqui que, ó, vou dizer uma coisa para você. Menina, eu quero te conhecer. Aliás, eu quero conhecer todos, né? Vai dar tempo, com certeza. Gente, isso aqui eu falei muito em sala, e vocês viram que eu bati muito na tecla em relação a essa característica. O que vocês encontram no exame físico? Qual que é o achado do exame físico na pneumonia, que a gente pode, na pneumonia não, no pneumotórax, que a gente pode dizer assim, ah, é pneumotórax, só pelo exame físico. Qual que é o achado do exame físico mais importante no pneumotórax? Hipersonoridade, doutora? Perfeito. Hipersonoridade. Hipersonoridade é uma das coisas que a gente está lá. Tem a suspeita clínica, o paciente tem todos os sintomas, mas quando a gente vai fazer o exame físico, o paciente está hipersonoro, opa! Isso daí já é um pré-diagnóstico já. A gente só vai fazer um raio-x para confirmar. Bacana. Qual que é o sintoma de um paciente que tem pneumonia adquirida na comunidade? Quais são os sintomas de um paciente que apresenta o quadro de pneumonia adquirida na comunidade? Dor pode ser? Pode. Dísnia pode? Pode. Tosse pode? Pode. Cansaço, desânimo, neurastenia, pode? Pode. Mas esse paciente tem febrícula vespertina com escalafrios? Tem? Não, né, galera? Febrícula vespertina com escalafrios é mais característico de que quadro patológico? TB, perfeito. Exatamente, tuberculose. Essa daí é fácil. Agora, essa vocês também sabem pra caramba, porque eu comentei muito em sala de aula. Quais são ou qual é o achado físico, no exame físico, da pneumonia? O que a gente tem na pneumonia? O paciente com pneumonia, o que você observa? Na inspeção, na palpação, na percussão, na ausculta? Ou, de tudo, o que chama mais atenção? Além da crepitação, que é algo que você pode auscultar, nós temos mais o que? A Lorena falou ali, ó. Além dos estertores crepitantes. A vibração vocal, ela é aumentada ou ela é diminuída na pneumonia? Aumentada. Ah, tá certo. Exatamente essa é a resposta. A vibração vocal aumentada. Então, o paciente com pneumonia, a gente tende a auscultar o quê? Crepitação, certo? Essa crepitação que vocês vão auscultar, ela é mais no final da expiração ou da inspiração? Isso, esse estertor crepitante, né? A gente vai poder evidenciar melhor no paciente com quadro pneumônico sempre no final da inspiração, tá bom? Beleza.
Quais são as patologias que estão dentro do quadro de síndrome coronariana? Quem pode me responder essa? Essa é fácil, essa aí é para ninguém não ficar sem nota na prova. Doutora, repete a pergunta, por gentileza. Repito. Quais são as patologias que estão dentro de síndrome coronariana aguda? Quais são os 3 quadros que estão dentro de síndrome coronariana aguda? Vocês não lembram disso? Ou esqueceram? Ah, o Lenine colocou lá, ó. Mas está errado. Aldinei? Perfeito. O que mais? Gente, olha, síndrome coronariana aguda entra infarto do miocárdio com supra de ST e infra de ST e angina instável, tá? Esses três quadros patológicos estão dentro de síndrome coronariana aguda. Aqui não tá, é a estável, é a instável. Né? Se tiver uma pergunta lá, quais são as patologias que fazem parte da síndrome coronariana aguda? Aí vocês vão colocar infarto com supra de ST, infarto sem supra de ST ou infra de ST e angina instável, tá? Instável. Beleza? Como é que eu faço o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Qual é o padrão para eu usar ou utilizar para o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Critérios de Frankman. Isso aí vocês também já sabem, né? Quantos critérios eu preciso reunir para dizer que meu paciente está no quadro de insuficiência cardíaca? 2 maiores, perfeito. Ou, né, 1 maior e 2 menores. Beleza. Quais são as patologias que vocês encontram dentro da síndrome cavitária? Patologias presentes dentro da síndrome cavitária. Quem é Charlotte Salom de Veliesa? Olha que chique esse nome. A Charlotte e a Mirta, doutora. Eu mandei o link agora para elas. Tá, o telefone pifou. Quem é João Pedro Araújo? João Pedro Araújo Regalado. Ele mesmo? Oi. Vamos lá, povo, me responda aí. Quais patologias ou que patologia a gente encontra dentro da síndrome cavitária? Além de tuberculose, o que mais? Carcinoma broncogênio, né? Abscesso, neoplasia, perfeito. Mas quiste também, né? Bronquiectasia está dentro de síndrome cavitária? Bronquiectasia está dentro de síndrome cavitária? Tá nada, menino. Por quê? Não está. Bronquiectasia não faz cavitação, gente. Bronquiectasia, o problema vai ser no brônquio, tá? Mas não tem afetação de parênquima.
certo? Para que serve a classificação de Killip? Essa é boa, hein? Essa aí é show. Para que serve a classificação de Killip? Vou até colocar aqui para depois, se vocês quiserem pesquisar. Felipe, para que serve? Gente, classificação de Killip, ela serve para avaliar o compromisso do ventrículo esquerdo, tá bom? É uma classificação muito utilizada para que a gente possa estar avaliando o compromisso do ventrículo esquerdo. Vocês sabiam essa? Não? Pois já estão sabendo. Eu tinha comentado em sala. Uhum. Pois não? Isso no caso da gente estar avaliando uma IC, professora? Isso no caso, principalmente, de avaliar uma insuficiência cardíaca perfeita. Eu não sabia que você estava aí, meu guri. Tô escondidinho aqui. Classificação de Killip. Só vou falar para vocês rapidinho aqui o que é, tá? Na verdade, gente, eu não dei isso em sala, né? Para vocês, mas assim, eu comentei, não sei se eu comentei em todas as turmas, se eu não comentei também, é muita coisa nessa mente, mas a classificação de Killip, ela tem Killip 1, Killip 2, Killip 3 e Killip 4. Eu não vou perguntar Killip 1, 2, 3 e 4, eu só estou falando para vocês saberem aí para que serve. Cada uma delas avalia e tem uma interpretação, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, Killip 1, isso você vai observar no exame físico. O paciente de vocês não tem dispneia, tá? E o paciente de vocês pode apresentar terceira bulha no exame físico ou estertores pulmonar, crepitação pulmonar. Killip 2, o paciente é o paciente que já tem dispneia, já tem crepitação pulmonar, tá? E também, na grande maioria das vezes, pode apresentar terceira bulha. Killip 3 é um paciente que tem edema agudo de pulmão, então é um paciente que está evoluindo mal. E Killip 4 é aquele paciente que apresenta o quadro já de choque cardiogênico. Prof, como é que você sabe? Poxa, é um paciente que tem uma PA sistólica menor que 80, ele não vai te responder ao volume, tá? Não, gente, Killip não tem nada a ver com frangma, tá? Critérios de frangma é para diagnóstico de insuficiência cardíaca. Killip, ele vai fazer o quê? É o exame físico do paciente na insuficiência cardíaca. E em síndrome coronariana aguda também, tá? Então, eles trabalham juntos, associando Killip ao exame físico e ali na insuficiência cardíaca os critérios de frangma. Tá bom? Beleza? A gente sempre usa isso no hospital. A famosa classificação de Killip, da American Medical Association. Gente, quem é Alexandre Félix, sexto F? Eu estou perguntando aqui porque vocês que estão comandando aí a... Sim, doutor, é do sexto F, é isso mesmo. Vocês que estão comandando a estrutura toda. Oi? Então, aquele pessoal é exame físico, você falou? Isso, você vai avaliar fisicamente o paciente. Se ele tem dispneia, se ele tem crepitação, se ele tem a terceira bulha, são essas coisas que você avalia, tá? E relacionado ao ventrículo esquerdo. Isso, utilizado para insuficiência cardíaca e na síndrome coronariana. Tá bom, obrigada. Tá bom? Isso, esquerdo. Esquerdo, a Lenine colocou até de novo ali. Doutora, mas esse Killip deu em aula? Hã? Esse Killip, esse trem aí, a senhora deu? Isso é matéria nova? Não, eu comentei em sala, tá quando eu estava falando de insuficiência. Tá bom.
Beleza. Sabe aquele, não tem no slide, mas sabe aqueles comentários que eu faço bastante extra? Foi um dos. Esse é o problema. E esse que é o negócio. E já caiu na prova de muita gente aí, ó. Eu só aproveitei uma questão. Beleza, doutora. Ó, o repasse está melhor do que todas as outras aulas, viu? Eu não assisto mais aula sua, vou assistir só o repasso agora. Ah, pronto. Aí tá bom. Que o repasso tá sendo bonitinho, né? Ai, esse Marden. Cada coisa. Tô tendo até uma palpitação agora. O que é palpitação? O que é palpitação? Seria a percepção que o paciente fala de incômodos do batimento cardíaco, doutora? Alguma coisa que ele possa relatar de anormalidade para ele? Perfeito. Palpitação, gente, é a percepção da atividade do coração, tá? É a percepção. Mas palpitação, todo paciente que tem palpitação, eu posso dizer que ele tem compromisso cardíaco? Não. Seria o que, então? Doutora, eu vi em livros que pode acontecer até mesmo após exercícios físicos em pessoas normais, né? Após algum evento emocional, isso, síndrome de pânico, estresse, alguma coisa relacionada a isso também. Então, e quando você faz o exame físico no paciente, o paciente com palpitação, você evidencia ou não evidencia nada? Ai, doutor, esse me apertou sem me abraçar. Não, capaz. Deixa eu ver. Repete a pergunta. Você tem um paciente que chega para você com palpitação, certo? Certo. Aí ele pode com certeza estar com a frequência cardíaca aumentada, tal, beleza. A gente não sabe o que aconteceu para esse quadro. Mas quando você vai fazer o exame físico, você vai obrigatoriamente achar alguma coisa de errado ou não? Ai, doutora, não sei te responder. Não. No exame físico, a gente não detecta nada na grande maioria das vezes. Sabia, Jéssica? Muito bom. Porque durante o exame físico, às vezes o paciente já não apresenta mais o quadro de palpitação. É verdade, porque pode ter início súbito e final súbito também, né? Pronto. Isso nem é pegadinha, tá? Palpitação é o que você sente, Camila? Oh, meu Deus do céu. Só não vai ter um piripaque do Chaves lá, porque não tem como agir. Não tem médico na faculdade para socorrer, não, viu? Me responda uma coisa. Para que serve o critério de Duke? Para avaliar a endocardite? Fale-me mais sobre o assunto. O que é um critério de Duke? O que entra? Aí, cadê? Eu peço ajuda dos estudantes agora. Manifestações cutâneas. Vamos avaliar ali também as amostras, né? A cultura, né? O resultado de 3 amostras ali. Perfeito. A gente pode observar também os nódulos de Janeway, as manchas na esclerótidas. Acredito que seriam o nódulo de Oster, é verdade. Troquei aqui. As manchas de Janeway, nas regiões ali dos pulperros de los dedos. Isso, exatamente. Gente, critério de Duke é um critério que você vai avaliar. Além da inspeção ao seu paciente, né, se ele tem alguma lesão cutânea ou não, ou de esclerótico ou em qualquer outra parte, a gente vai avaliar também o hemocultivo, né? O hemocultivo, para ser um diagnóstico fidedigno para endocardites, nós temos que ter 3, pelo menos, positivados e compatíveis, senão a gente não tem como. Claro que critério de Duke parece muito critério de Frangman em relação a quantos maiores e menores? Lorena acabou de perguntar ali, ó. Quantos 2 maiores ou maior e mais de 3 menores ou 5 menores?
Exatamente. Quando você reúne mais de 5 menores, entra no critério, né? Ou quando você tem 2 maiores e 3 menores, você tem outro critério, ou 2 maiores. E tá. E aí? Para um paciente que tem endocardites, o que eu preciso avaliar específico nesse paciente depois? Porque, assim, endocardites é uma patologia que, se você não cuida, o paciente vai vir a óbito, né? O prognóstico não vai ser favorável. Quando a gente fala dessa colonização bacteriana, onde ela gosta de se assentar no indivíduo? Em Geralmente nas válvulas, né? válvulas, né? Isso. E qual é o exame importante para avaliação de válvulas? Ecocardiograma transesofágico? Ecocardiograma, se você tiver como, pode solicitar um transesofágico. Mas no seu exame físico, você pode evidenciar alguma coisa ou não? Você, como médica lá, está fazendo exame físico, você pode ter achar alguma coisa? O Jonathan colocou ali? Soprou. Perfeito, perfeito. Ah, vocês estão afiadinhos, hein? Show de bola. Manchas de Janeway, nódulos de Osler, perfeito. Gente, o que é doença do refluxo gastroesofágico? O que é isso? Vamos pular de pato para ganso? É isso que eu tô vendo, professor. Tá aqui em endocardite, vai buscar o caderno lá. A gente já é assim, ó, que o negócio é rápido para não perder tempo. O que é? Doença do refluxo gastroesofágico. Relaxamento do líquido. Opa, oi? Relaxamento normal esofágico, não? Se eu colocar assim, que a doença do refluxo gastroesofágico, principalmente nós temos os pacientes que apresentam ascenso até o esôfago do conteúdo gástrico ou intestinal. Pode ser ácido, pode ser bile, pode ser também alcalino. Isso tá certo? Eu marcaria como verdadeira. Tá certo. Eu também. Sim. Né? Porque o que acontece? A gente até então não sabe se é um defeito ou uma disfunção do cárdias. A gente não sabe se o paciente está tendo um retardamento no esvaziamento gástrico, mas o conceito de refluxo gastroesofágico é isso. É aquilo que volta, que ascende para o esôfago, né? O que o paciente vai dizer para vocês suspeitarem de doença de refluxo gastroesofágico? Sensação de pirose, dor retroesternal. Uhum. E acredito que aquela sensação de plenitude gástrica, né? Exatamente. Sensação de pirose, pode ter dor retroesternal, o paciente vai ter sensação de plenitude, né? A queimação vai ser algo bem específico, tanto que essa dor torácica, ela pode ser feito o diagnóstico diferencial com o quê? IAM. Show. Perfeito. Qual que é a complicação mais temida do refluxo? É aquele vomitador Mallory Weiss, né? Esôfago de Barreto. Calma lá. Antes da gente chegar no esôfago de Barreto, tem uma que antecede. Qual que é? Que todo paciente com refluxo tem. Acalazia. No. Termina com ites. Gastrite. Esofagite, menina.
Então, falou it, já fui para gastrite. Ai, Eu dei Jesus. um tiro lá longe, né? Perdi a munição, meu Deus. Não, gente, é assim, ó. Paciente com a doença de refluxo gastroesofágico, ele vai progressando, ele vai desenvolver o quadro de uma esofagite péptica, tá? Essa esofagite mais a doença do refluxo gastroesofágico, se não controlada, futuramente, o paciente tem que ter de mais ou menos 6 a 10 anos desse estágio para poder pensar em desenvolver o esôfago de Barré. Então, o esôfago de Barré demora, né? Você vai tendo a metaplasia, então isso vai demorar um tempo para acontecer. Eita! Falou em it, já pensou em gastrite. Gente, hemorragia digestiva alta. Qual que é o conceito de hemorragia digestiva alta? É proximalmente ao ângulo de Treitz ou distalmente ao ângulo de Treitz? Proximamente. Ah, essa ninguém erra mais, né? Ainda vieram me falar que estava errado. É proximalmente ao ângulo de Treitz, tá? É um sangramento. Distal Oi? seria hemorragia digestiva baixa? Isso. Vou repetir. Hemorragia digestiva alta é um sangramento do tubo digestivo, tá? Originado proximalmente ao ângulo de Treitz. E o paciente cursa com que sintomas? Quais são os sintomas da hemorragia digestiva alta para com a baixa? Hematenese, melena. No caso da baixa, seria a enterorragia? Não sei se fala assim, isso, enterorragia. Seria hematoquésia, daí pode ser uma enterorragia ou uma proctorragia, né? Aí, nos sinais mais graves, acontece uma hipovolêmia, né? Uma anemia. Acho que seria isso. Eu estudei isso ontem à noite, eu não estou recordando direito. Mas eu acho que é isso, né? Isso, o paciente ele pode progressar sim para um choque hipovolêmico, depende da quantidade em que foi perdido, né, o que ele perdeu. O paciente ele pode ter sangue oculto e você suspeitar depois de um quadro de um paciente anêmico, né? Você vai lá solicitar o sangue oculto nas fezes, está lá. Agora me dizem uma coisa aí. Prof, por favor, Oi. repete de novo da hemorragia digestiva alta e da baixa, os sintomas que diferem uma da outra? A alta, o seu paciente ele vai apresentar hematemeses, vai apresentar melena, tá? Que são duas características importantes. E na baixa, ele vai apresentar hematoquésia. Beleza? Essa hematoquésia, ela pode ser enterorrágica ou proctorrágica. A diferença, gente, é que é assim, ó, nem tudo é 100% certo, tá? Hemorragia digestiva alta. Por que melena na baixa? Sim, meu amor, mas para que o paciente tenha melena, esse sangue ele tem que ser digerido, então ele tem que vir lá de cima para baixo. Se é um sangue de baixo, ele vai ser um sangue mais vermelho, vibrante, rutilante, entendeu? Ele não tem como fazer todo o processo de digestão. Certo ou eu tô doida? Sim, doutora, exatamente. Eu vi isso ontem na aula do jaleco. Certíssimo, desse jeito mesmo. Ah! Tanto que o sangue, sai esse odor terrível por causa da deoxidação, me corrija se eu estiver errado, a deoxidação do sangue. Então, o sangue ele fica muito parado na parte superior, até ele chegar na cavidade na região anal para ser excretado. É um processo muito demorado, um processo muito longo. Então, esse sangue ele fica com um odor muito, muito forte, né? Muito característico. Então, é relativamente da alta, não da baixa. Da baixa é isso mesmo, sai um sangue
mais aquoso, né, e bem vivo mesmo. O paciente chega a se assustar e identificar certinho. Ô, menino, você me assusta assim. Eu falei, uai, gente, será que eu bati a cabeça ontem à noite? Mas será que eu tô falando, passando informação não certa aqui? Não, não tem como você confundir, meu coração. Quando você fala de melena, imagina na sua cabeça que você precisa de todo um trânsito gastrointestinal que esse sangue vai passando. Quanto mais tempo ele passa, ele vai ficando mais escuro, mais fétido. Por quê? Porque o sangue, em contato com a zona da cavidade intestinal, ele vai fermentando, né? Então, esse processo, até chegar na saída, demanda um tempo e uma hora. Então, por isso, a melena está associada à hemorragia digestiva alta, tá? O sangue, quanto mais vermelho, mais rutilante, aquele sangue vivo, é porque é um sangue que ele está mais na zona de baixo, né? Ele não tem esse tempo todo para ser digerido, passar por todas as zonas, então ele já é expelido mais rapidamente, tá bom? O que é o signo de tímpano? Signo de tímpano de hielo. Alguém sabe me dizer? Essa é para ninguém gabaritar a prova, hein? Nossa Senhora do céu. Eu comentei rapidinho na sala. Signo de tímpano, ou del tímpano. Serve para avaliar a diarreia? Não, né? Apendicites? Também não. Esplenomegalia? Também não. Então, avalia o que, gente? Ascites e hepatomegalia. Signo del tímpano. Gostaram, né? Não tem graça. Se todo mundo vai gabaritar, vão dizer assim, essa prova tá muito fácil. Doutora Mari pegou leve demais com esses alunos. Doutora, repete de novo esse signo de tímpano. Tímpano, fala? Signo del Repete aí tímpano. a resposta aí, professor, por favor. Oi? Repete a resposta aí, por favor, de tímpano. Ascites e hepatomegalia. Tá? Signo del tímpano. Tímpano de hielo. Olha, Sara, parabéns, hein? Beleza? Bom, qual que é a clínica de um paciente? Essa vai para a Karina, porque a Karina adora aquela osteomioarticular. Karina, qual que é a característica de um paciente que tem sacrolombalgia? Karina adora esse conteúdo. Isso é fácil, né, gente? Ah, tá. Odeio. Karina, para de ser assim, não te Para de ser fez uma criança. nada. Não Não te sei. fez nada. Dor? Dor aguda? O que mais? Só lembro disso. Dor aguda. Eu perguntei assim, tá certo, é dor mesmo, mas é dor referida, né? Eu perguntei assim, um paciente que tem sacrolombalgia, qual que é o quadro clínico dele? Gente, isso aí não precisa pensar muito, né? Um paciente, vocês mesmos foram lá, depois de velho, nunca fizeram mais exercício físico, são tudo estudante, não faz uma caminhada em volta do lago. Aí vão, compram um tênis novo e vão caminhar. Tá, pá, lá caminhando, de repente, sentiu a região aqui atrás, lombosacral, ai, 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 ai. Aí, de repente, já sentiu atrás da coxa, de repente, já sentiu
aqui na batata da perna, daí já chegou essa dor no pé, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Sacrolombalgia é o nosso paciente que apresenta... Para de me vigiar. Sacrolombalgia é o paciente que apresenta, gente, dor aguda, dor crônica, né? Pode ser agudo ou crônico, da coluna lombosacra, pode ser por várias causas, pode ser traumático, pode ser por pinçamento, por compressão. E o paciente tem o quê? Dor, gente, dor irradiada ou referida, tá? Isso é fácil, não é? Quer ver? Essa é difícil. Qual é o quadro clínico de síndrome compartimental? Qual é o quadro clínico de síndrome compartimental? Vocês estão me ouvindo? Estão bem? Dor na região, acredito que rubor, sinais de fogose, né, acredito, e uma certa tetania na região. É, o que colocaram ali, 5 Ps, né? Os 5 Ps é válido, mas a característica mais importante do paciente na síndrome compartimental é o quê? De tudo que se vocês puderem escolher, qual que é o primeiro? Dor ou edema? Dor, né, gente? Dor. O que é característico é a dor, tá bom? Isso vocês não podem esquecer. Isso, mas a dor vai vir sempre primeiro. Agora, uma coisa interessante aqui, ó. Quando a gente fala de enfermidade reumática, presta bem atenção nessa. Quando a gente fala de enfermidade reumática e o paciente de vocês vai apresentar uma dor intensa e uma dor desproporcional a uma tumefação articular, o que significa? Ele vai ter um inchaço no joelho, mas o inchaço do joelho não é um inchaço grande, né, para dizer assim, considerável. Ele vai ter um inchaço. Só que esse inchaço não é crescente para o quadro de dor que vai sempre sendo aumentado. Em que situação o paciente apresenta essa característica? Paciente que tem inchaço articular, mas o inchaço não é nem tanto comparado ao quadro doloroso, porque ele tem muita dor. E aí? Assim, Lenine, você tem um paciente, o paciente chegou para você dizendo, doutora, meu joelho está inchado. Um exemplo, você vai ver que o joelho realmente está inchado. Só que ele vai dizer para você que ele tem muita dor, mas é dor, 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 dor mesmo. Aí você vai falar, poxa, mas o joelho nem está tão inchado assim, para o camarada estar com tanta dor. Que patologia é essa? Pode ser ácido úrico alto, pode ser. Mas tem um quadro que a gente chama de artrite séptica, né? Artrite séptica. O paciente, ele tem dor, mas é uma dor desproporcionada do quadro de tumefação articular. Tá bom? Por quê? Porque ela não é em todas as articulações. A artrite séptica, geralmente, ela respeita uma articulação. Ou é de um lado do joelho, ou é do outro, ou é em um cotovelo, ou é em um ombro, ou é em outro, tá? Ela é monoarticular. Geralmente, ela é mono. Artrite séptica, Henrique. O paciente que tem dor,
E a dor não é compatível com o inchaço do joelho. Por exemplo, ele tem um inchaço mínimo e uma dor gigantesca. Doutora, Oi. eu acho que na medicina a dor é uma coisa que, para mim, pelo menos, é uma das coisas mais difíceis de ser avaliada, porque a dor de uma unha, a dor de um braço amputado, dependendo da pessoa, a proporcionalidade é totalmente diferente, né? Por isso, Marcelo, que hoje muitos médicos estão se especializando em dor, né? A terapia da dor. Por quê? Eu sempre disse para vocês, um dos maiores motivos de consulta é o quê? Dor. O que leva o paciente para um hospital? Dor. Né? O que faz o paciente sofrer? Dor. Então, se daqui uns tempos aqueles médicos que quiserem se especializar em dor, nossa, vão rachar a mamona. Ó, tem 3 coisas de graça nessa prova aqui. Você escrever seu nome, só pagar a prova que vocês têm que pagar, né? Mas você escrever seu nome, responder as questões e responder essas 3 aqui. Isso aqui eu dei 3 questões para todo mundo, para ninguém zerar a prova. Tá? O que é oligúria, o que é anúria e o que é hematúria. 3 de graça. Pelo amor de Dadá. Né? Vocês sabem que Dadá é meu íntimo. Pelo amor de Dadá, se não souber isso, não tem nem o que dizer. Não, é de marcar mesmo. Olha, minha bondade é tão grande que até é de marcar. É que o Natal tá chegando, daí eu fico com o espírito natalino aflorado, e algumas horas esse espírito natalino brota dentro de mim e faz a gente ser assim. Né? Coisa fácil, eu podia complicar a vida, mas são 3 coisas. Gente, oligúria. Oligúria é aquele paciente que tem diminuição do débito urinário por debaixo de 500 ml por dia. Tá? Só que 500 ml, como eu disse, é um volume muito arbitrário. Por quê, prof? Porque normalmente a gente tem que excretar essa quantidade. Então, abaixo disso, né? Anúria, gente. Anúria, ausência completa da produção e excreção de urina. Paciente anúrico é aquele paciente que tem débito urinário menor que 100 ml por dia. Hematúria. Poxa, o que é hematúria? Hematúria é aquele paciente que tem sangue na urina, né? Só que hematúria sempre pode ser de causa urológica ou uma nefropatia. Ah, essa daí foi caprichada, foi não, Karina? Top. Top até demais, fácil até demais. Professora, pelo menos nessas 3 não vou chorar, então, né? Vocês não vão chorar mais por nada, pelo amor de Deus. Depois dessa manhã aqui, olha, quem tá aqui não vai chorar, não. Também acho que não. Também Ô, Glória. Não é possível. Quem que é Lucas Teipet Martins de Oliveira? Não sei. Bom, vamos lá. É uma pergunta simples. Porém, a gente tem que raciocinar um pouquinho aqui. Vou falar bem devagar para vocês entenderem. Quando você tem uma concentração de proteína na urina, isso depende do estado de hidratação do seu paciente, e as raras às vezes excede 150 miligramas ao dia, entre parênteses, dá 24 microgramas decilitro. Cifra sobre o qual se considera que exista proteinúria. O que ele está querendo dizer aqui? Qual é o padrão de concentração, né, de excesso de proteína na urina? E que isso depende muito da hidratação do paciente. Quando vocês observarem isso aqui, você vai ficar, meu Deus do céu, o que está falando aqui?
Aqui pergunta, quando considera que existe proteína ou proteinúria? Tá? É simples, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui para vocês não confundirem. Essa outra é mais fácil. Uma urina que é recolhida durante 24 horas, que tenha mais de 150 microgramas de proteína, deve ser considerada normal ou anormal? Doutora, o Lucas Tapeti é do 6º F, tá? Ah, tá. Mas ele vai entrar agora, que já está terminando. Pois é, ele dorme demais. Oh, Jesus. Repito, sim. Uma urina que é recolhida, né, ou recorrida durante 24 horas, que contenha, gente, presta atenção, que contenha mais de 150 microgramas de proteína, é considerada normal ou anormal? Anormal. Com certeza. Totalmente anormal. Né? Totalmente anormal. Vamos lá. Deixa eu... Já que você comentou, Marcelo, me diga a diferença de síndrome nefrítica para síndrome nefrótica. Meu Deus do céu. Então, deixa eu só baixar aqui. A nefrítica, né, ela seria ali, ela apresentaria ali uma hipertensão, né, edema, hematúria, e ela teria uma proteinúria que seria menor, né, que 3 gramas, né, aquilo aí do paciente. Já a nefrótica, ela seria essa proteinúria que a senhora mencionou, que seria essa proteinúria maciça, né, que seria acima de 3,5 gramas. Né, o paciente também poderia apresentar né, albuminemia. Creio que seja isso. Então, a diferença principal das duas seria o quê? Da nefrítica para nefrótica, mais precisamente. Eu até tinha lido, mas eu não consigo recordar agora, doutora. A Aline sabe. Fala lá. Prof, não, eu estou, na realidade, querendo só tirar uma dúvida, que eu buguei aqui no 150 microgramas, que falou antes. 150 microgramas, ele não daria em gramas 1.500? Não, daria 1.500. Quanto? Meu Deus do céu, estou bugada aqui. O que, Jesus? Não. O que foi, menina? Quando o Marcelo trouxe a informação ali da síndrome nefrítica, de 3 gramas, né? E abaixo de 3 gramas, e da nefrótica acima de 3 gramas e outra acima de 3,5 gramas. Só que a senhora trouxe ali em microgramas. Né? Aí agora buguei ali no caso de anormal esses 150 microgramas. Foi isso que aconteceu. Mas o que a senhora está querendo saber é a hipercolesterolemia, que é os Ai, meu Deus, esqueci agora como que fala. Uai, gente. Agora até eu tô ficando doida aqui do outro lado. Pera lá, vamos respirar. Deixa eu entender aqui o que você está querendo dizer. Fala. Respira. Respira. Tá, e concentra, vai lá. Vamos lá. A senhora trouxe ali antes a informação lá do paciente que apresentou mais de 150 microgramas de proteína. Microgramas, a senhora trouxe a fração em microgramas, né? Aí perguntou se era normal ou anormal. Aí o Jonathan veio e falou anormal. Mas eu ainda estou na parte convertendo esse micrograma para gramas, para mim lembrar do valor aqui, que foi
que foi antes passado, né, sobre o que eu estava estudando, que, exemplo, na síndrome nefrítica, vai estar de 3 gramas em 24 horas e da nefrótica 3,5 gramas, não microgramas. Mas então, passado acima desses valores, se você pegar 150 mg por dia, é igual a 20 mg por decilitro. Isso daí já é normal? Não. Não, já é super alto. A mesma coisa, entendeu? Se você pegar um paciente que você vai ver a urina dele em 24 horas, e em 24 horas ele tem mais de 50 mg de proteína, é normal? Não. Ah, pronto. Aí, ó, eu buguei. É normal que a gente bugue. Só não pode dar prova, né, prof? Misericórdia. Não, na prova vocês não vão bugar, não tem porquê. Fala, Jonathan. Prof, pede para Miura repetir novamente a diferença em termos de quantil em relação à síndrome nefrítica e nefrótica, por gentileza. Vai lá, Aline, escutou? Escutei. Aline? Tá. A nefrítica, né, ela vai ter hipertensão, edema, hematúria, proteinúria, maior ou igual a 3 gramas. Não, menor ou igual a 3 gramas. E já na nefrótica vai ter proteinúria maciça, né, que vai ser maior que 3,5 gramas, vai ter o edema generalizado, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia. Ela é mais frequente em crianças de 1 a 8 anos, e no caso dessa proteína, tanto dos dois, daí vai ter aquela urina espumosa. Você sabe uma coisinha que eu sempre digo para os meus alunos, e que é facinho de vocês lembrarem? Nefrótico, frótico, lembra de gordinho. Frítico, franzidinho, não é? O frótico, que vocês vão lembrar do gordinho, ele vai ter hiperlipidemia, ele vai ter lipidúria, ele vai ter edema e proteinúria. Mas o X da questão tá frótico, gordinho. Gordinho tem lipídios, não tem? Então, lipidúria. Gordinho tem hiperlipidemia. Pronto, é fácil de associar. Enquanto o frítico é o inho, né? O fríticozinho, ele vai ter o quê? Proteinúria diminuída. Ele vai poder apresentar uma hipertensão. Já que está diminuído, ele vai ter oligúria, né, doutora? Está diminuído, vamos pensar assim. E edema, não fica mais fácil? Vou ter que ensinar vocês a estudar desse jeito? Dou conta, não. Porque a Frótico. senhora está na alça massa já do Revalida ali, então a senhora já está voando. Já está nos macetes, né? Mais macete que qualquer outra coisa. Frótico, gordinho. Gordinho tem lipídio, tem que associar. Então é assim mesmo, ó. Hiperlipidemia, lipidúria. Proteinúria vai ser maior, já que ele é gordinho, ele tem mais, né? Pronto. Viu como é fácil? Simples assim. Sem complicar. Meus amores, alguém tem mais alguma dúvida? Doeu aí? Porque aqui não doeu nada. Doutora, Oi. a senhora poderia dar só uma palhinha sobre a condensação, síndrome da condensação, por favor? Você quer que eu fale de síndrome de condensação? Falo. Só uma palhinha. Assim. Tá bom. Vamos falar de síndrome de condensação. O que você precisa relembrar de síndrome de condensação? Você que me diz, temos mais alguma dúvida? Não. Bom, gente, olha só. Síndrome de condensação, você tem assim,
um preenchimento por líquido ou exudado que ocorre por uma inflamação do pulmão que compromete aos alvéolos, tá? A síndrome de condensação, você vai ter um paciente que ele vai ter o clássico de dísnea, de febre, de diminuição de murmúrio pulmonar, aumento de vibração vocal, matidez em zona afeta. É aquele paciente que apresenta o clássico de sopro tubárico, broncofonia, pectorilóquia, né? Pectorilóquia fona, eventualmente uma egofonia, estertores crepitantes em zona afetada. Então, isso é a síndrome de condensação, tá bom? Você tem a mudança do ar, você tem a troca do ar por secreção, certo? Fala, Jonathan. Professora, porque você falou que depois, mais na frente, ia comentar sobre a concentração de proteína na urina. Você vai falar mais alguma coisa ou não? Não, a gente falou aqui, que ali... Só aqueles valores lá mesmo, né? Isso. Tranquilo, então, beleza. Era aquilo mesmo. Você não vai ser pneumo, por quê, meu Deus do céu? Não é difícil, não, síndrome de condensação. Gente, quais são as patologias que estão dentro da síndrome de condensação? Isso. Pneumonia, atelectasia. Quando você fala de atelectasia, você tem que... Bronquites, não. Quando você... Bronquite está dentro de síndrome bronquial ou brônquica, tá? Quando você fala de atelectasia, você fala que o pulmão ele acaba perdendo o volume à expensa de uma redução dos espaços aéreos, e ele vai ficando o quê? Colapsado. Na pneumonia, você tem que os seus espaços aéreos, eles ficam cheios de líquido ou exudativo, e vai produzindo uma consolidação do parênquima pulmonar, e geralmente essa consolidação é uma consolidação homogênea. Alguma dúvida? Fala, Candice. Tá. A síndrome compartimental, galera, a síndrome compartimental aguda, você vai ter aquela clássica do seu paciente que teve uma fratura de tíbia, uma fratura de fêmur, ou que por algum motivo, talvez ele esteja tendo um tromboembolismo venoso, né? Não, choque não vai cair. Eu já disse para vocês tudo que vai cair aqui. Na síndrome compartimental, o seu paciente, o que vai chamar a atenção? Que esse paciente, ele vai ter o quê? Ele vai ter dor, né? O que ele vai apresentar é dor, ele vai apresentar edema, ele vai apresentar alteração da coloração daquela perna, daquele membro, um exemplo. Quanto mais aquilo edemasiar, mais compressão faz. Qual que é a nossa maior preocupação numa síndrome compartimental? É preservar o membro do paciente, é preservar a estrutura do paciente. Então, por isso a gente faz a fasciotomia estendida, né? Porque a fasciotomia é algo de caráter urgencial ou de emergência que a gente faz para respirar aquele músculo, respirar aquela aponeurose, descomprimir toda a estrutura vascular, seja aí artéria, seja vena, seja estrutura nervosa, para quê? Para que mantenha a perfusão, tá? É só isso a síndrome compartimental. Existem várias causas? Existem. As traumáticas são geralmente as mais frequentes. O paciente com queimadura, o que acontece na queimadura? Ele tem constrição. Na queimadura, a pele vai ficando enrijecida, ela fica endurecida. Então, ele não consegue ter a expansibilidade, vai comprimindo as estruturas internas, e isso aí, claro, vai levando ao quadro de síndrome compartimental.
Choque não vai cair, asma não vai cair, porque asma vocês estão mamando e caducando de saber. Vai cair o que eu disse para vocês aqui. Isso vai cair. Mais alguma dúvida? Por que você falou ai, ai? Ah, o caso clínico também não dá, né? Isso. A dor é algo mais característico que tudo. Então, o seu paciente ele vai apresentar dor. Dor e dor e dor. Doutor, uma perguntinha só, perdão interromper. Sobre pneumonia, a parte só da pneumonia da comunidade vai cair nosocomial, todos aqueles outros tipos de pneumonias, intra-hospitalar e extra? Eu tô falando só o que eu falei para vocês. Ai, que maravilha. Então, da síndrome coronariana aguda é só aquilo que nós já discutimos mesmo, né? Uhum. Maravilha. Vocês não confiam em mim, não? Isso mesmo. Nós já fomos muito enganados, doutora. Brincadeira, mas tá tudo certo. Era só isso mesmo, doutora. Obrigada, tá? Não vou enganar ninguém, não. Não fiz vocês levantarem sábado cedo para vocês, né, se decepcionarem com a minha pessoa. Estou falando agora, vocês podem respirar, ficar tranquilos, direcionar o estudo de vocês para isso que a gente trabalha hoje aqui, tá? Enquanto ao caso clínico, não se preocupem. Não, diarreia, não coloquei nada de diarreia. No caso clínico, vocês não se preocupem. Eu vou ajudar vocês, vou auxiliar vocês no caso clínico. Se tiver dúvida, prof, eu não entendi esse caso clínico aqui, eu estou com dificuldade de interpretar isso aqui, o que que é, tá? Eu não sou aquela carrasca também 100%. Nem passa na minha cabeça. Fala, Jonathan. Prof, eu gostaria que a senhora repetisse em relação ao exame físico do tórax, né, as áreas ali que a gente acompanha submatidez, por gentileza. A submatidez, principalmente de terceiro a quinto espaço intercostal, se for do lado esquerdo, pode ser evidenciado, tá? Porém, caso contrário, não. Como eu brinquei, tem uma pegadinha aí, porque só tá a submatidez de terceiro a quinto espaço intercostal, mas não está sendo específico se é direito ou se é esquerdo, entendeu? Entendi, agora então, entendi. Então não tem como tu marcar que é uma opção válida, por quê? Porque, e do lado direito, você não apresenta, você não tem um paciente que tem submatidez. A gente teria área cardíaca ali, né? Uhum. Entendeste, pá? Positivo. Bom, Gustavo, caso clínico é caso clínico de tudo que vocês tiveram. Pode ser um caso clínico de nefro, pode ser um caso clínico de aparato digestivo, pode ser um caso clínico de enfermidade endêmica, pode ser um caso clínico de insuficiência cardíaca. Mas é o que eu disse para vocês. Quanto ao caso clínico, o que eu vou pedir para vocês? Tá? Para vocês tirarem do caso clínico os dados positivos de valor. Por exemplo, por que tem pneumonia aqui? Porque o paciente tem tosse, o paciente tem febre, o paciente tem isso, o paciente tem aquilo, o paciente tem murmúrio vesicular assim, o paciente tem... tá, beleza. Tudo vocês vão coletar lá do próprio caso clínico e vão escrever ali. Qual que é a sua impressão diagnóstica? A minha impressão diagnóstica é tal coisa. Prof, eu posso colocar 3? Vai que eu erro uma? Pode. É a sua impressão diagnóstica. Eu não tenho como dizer que você está errado, porque você que está lendo aquilo ali. É claro que se eu tiver, por exemplo, falando de um caso clínico óbvio de insuficiência cardíaca, e você for lá e me colocar asma, não tem nada a ver. Um exemplo, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Entenderam? Ou colocar de um apendicite e você for lá me dizer que é uma pneumonia. E eu não estou dizendo que tem nenhuma alteração no aparato respiratório. Aí não dá. Pelo amor de Deus.
Eu só quero ver como é que vocês estão de interpretação. Eu mudei o caso clínico de uma para outra, por quê? Os alunos, eles são terríveis demais. Eles não fizeram um sensacionalismo muito grande por esse aulão aqui? Olha, meu nome está mais rodado na faculdade do que, não vou nem dizer, né? Foi um sururu, até eu explicar para os meus superiores lá o que aconteceu, qual que foi o BO, fui parar até na secretaria esses dias aí para tentar esclarecer o processo. De tanto alarde que fizeram para todo mundo. Então, assim, eu tive que me explicar. A sorte que a Karina já tinha falado com a Rosimari, a gente não fez nada escondido, ela foi, conversou com a dona Rosimari, eu também fui e falei com ela, a gente estava sob a autorização da faculdade, então por isso não deu BO para o meu lado, mas foi todo um transtorno. Então, eu só não coloquei os mesmos casos clínicos justamente por isso. Ah, o que foi no seu? Não, o que foi no seu? O que não sei o que é do seu, entendeu? Fala, Jonathan. O interessante, sabe o que é, professor? É que a gente tem que olhar a conduta, né? Que a conduta que a gente está tendo hoje será a conduta profissional do amanhã. Então, observe que a pessoa faz uma situação dessa e acaba com, né, com a outra pessoa em uma fração de segundos, né? A reputação aí da senhora, que a senhora, né, tem construído com muito labor, com muita dedicação, aqueles não se preocupam com isso, ou sei lá, para mim é um, sabe, para mim